A Trindade de Santo Agostinho. Introdução. O tempo decorrido do ano 400 a 416, período dedicado à elaboração deste monumento teológico e filosófico, que é o Tratado de Trinitate, revela, por um lado, a profundidade do tema e, por outro, a seriedade com que o bispo de Hipona encarou seu projeto. É verdade que não foram 16 anos dedicados apenas à construção deste monumento, pois, além de seus afazeres pastorais, sua pena incansável estava a serviço da fé católica, em sua defesa e ensino, mediante outros escritos. A obra estampa o retrato de homem pertinaz em suas investigações, mestre do bem escrever, fiel à revelação e à tradição, exímio escafandrista nas águas dos textos escriturísticos, esgrimista versátil nas refutações dos erros. Revelando-se, porém, não apenas como tratadista de Deus, mas também alma de profunda piedade e de ardente caridade, as dissertações estão salpicadas de reflexões piedosas, de veementes protestos. De fidelidade à ortodoxia católica, de emorussos, embora enérgicos, incentivos ao abandono do erro, aos que persistiam em suas opiniões demolidoras da unidade no mistério trinitário. O enfoque de vários aspectos do mistério traduz sua época, pois, os estudos de hoje talvez dispensassem discursos tão prolixos. Tenha-se em conta, porém, os recursos de que se valiam os ensinamentos heréticos para impor seus princípios e enredar na trama de seus sofismas os fiéis despreparados e, portanto, ameaçados na pureza de sua fé. Vivia-se ainda a transição do paganismo para o cristianismo, cujos dogmas estavam muito distantes das crenças vigentes sobre a divindade. A fé católica em Deus uno e trino, impossível de ser vislumbrado por inteligências carentes de fé, adquiria foros de maior incompreensão perante o mistério da encarnação, tão intimamente associado ao mistério trinitário. E no seio da própria Igreja, a revolta ou a fé vacilante levou muitos batizados a enveredarem pelos caminhos da heresia, opugnando crenças já arraigadas no espírito dos crentes. O leque de doutrinas heréticas apresentava as variedades mais diversas, algumas partindo diretamente do mistério trinitário e outras considerando a pessoa de Cristo em suas relações com o mesmo mistério. No século II, erguendo o lema de Monarchiam temos monarquia, surgiu a doutrina da existência de um só Deus com exclusão das diferentes pessoas. Para uma facção dos monarquianistas, Cristo era um simples homem, e representava apenas o dinamismo de Deus, dinamistas, para outra, era tão só filho de Deus pela graça, adopcionistas. Os monarquianos modalistas asseguravam a divindade de Cristo, mas somente como um rosto diferente de Deus. Os patripacistas não viam diferença entre o Pai e o Filho e receberam essa denominação pela doutrina que defendiam, ou seja, atribuíam ao Pai os sofrimentos de Cristo. O sabelianismo se insurgiu contra a fé em três pessoas, as quais seriam apenas denominações diferentes para uma essência divina. O adopcionismo considerava o Verbo encarnado como filho natural de Deus na natureza divina, e filho adotivo na natureza humana. Negando a primeira parte da heresia anterior, o arianismo excluía o filho da esfera da divindade e o considerava apenas como filho adotivo de Deus. Com relação à pessoa divina do Espírito Santo, levantaram-se principalmente os pneumáticos que lhe negavam a divindade e, consequentemente, apregoavam sua inferioridade com relação ao Pai e ao Filho. As vozes dos defensores da ortodoxia levantaram-se em todos os momentos em favor da autenticidade da fé com base nas próprias Escrituras e também com argumentos de razão. Santo Ireneu notabilizou-se nesse campo com sua obra Adversus Aereses, contra os hereges. Tertuliano, no século II ainda, colocou seu talento principalmente contra os modalistas com a obra Adversus Praxeias, contra Praxeias.
Clemente de Alexandria, Orígenes, Basílio foram também propugnadores impertérritos da fé, sem esquecer Dionísio de Alexandria, no seu empenho em refutar a argumentação dos sabelianos, e Novaciano, notável pelo método e elegância na exposição do símbolo da fé, assim como Santo Ambrósio. Na luta contra os arianos destacaram-se Santo Atanásio e Santo Hilário. O primeiro, no século III, bispo de Alexandria, foi o homem enviado por Deus para fazer frente aos ímpetos da heresia, a qual enfrentou com energia mediante seus escritos apologéticos sobre a Trindade. O segundo, chamado o Atanásio do Ocidente, celebrizou-se também nessa luta com sua obra de Trinitatium, exposição ortodoxa da fé no mistério trinitário, em estilo elegante e com firmeza de argumentação. Essa luta, que se travava há séculos, reclamava da Igreja uma proclamação oficial que viesse pôr ponto final nas discussões que se alongavam, tumultuavam o ambiente e confundiam os espíritos. Nada mais convincente do que a realização de um concílio universal, onde os pastores do rebanho de Cristo, dispersos nas diversas partes do mundo, se reunissem para expressar sua comunhão e a unidade da fé. A grande assembleia realizou-se em Nicéia, em 325, com a presença de 318 bispos católicos e 22 arianos. No final, foi apresentado o símbolo da fé, onde a profissão de fé no mistério da Trindade confessa a existência de um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Devido a uma doutrina errônea sobre o Espírito Santo, o Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla em 381 esclareceu o pensamento católico com o acréscimo de expressões que elucidavam a questão. O símbolo da fé, elaborado no primeiro concílio e completado no segundo por isso, denominado niceno-constantinopolitano. As definições conciliares não foram suficientes para a extinção dos movimentos heréticos. Eis porque Agostinho lançou-se à elaboração de sua obra, contando certamente com a ajuda de muitos escritos ortodoxos anteriores a seu tempo ou contemporâneos, e com as definições dos concílios. Mas como ele próprio afirma na obra, a maioria desses tratados estavam redigidos em grego obras, portanto, fora do alcance da Igreja do Ocidente e dele próprio, que não era muito versado nesse idioma. Havia assim uma ânsia geral pelo aparecimento de um tratado que iluminasse mesmo de longe os arcanos da verdade sobre o mistério do Deus Uno e Trino, explicasse os conceitos, mostrasse a concordância dos textos escriturísticos, apesar de aparente contradição, lançasse luz sobre o mistério com argumentos de razão, mais acomodados à mentalidade humana, e refutasse, com a Bíblia na mão, as proposições heréticas apresentadas com subtileza para ocultar a falsidade. Na investigação da verdade, ao mesmo tempo que alça voos altaneiros em exposições brilhantes, curva-se perante o mistério insondável quando percebe os limites da pesquisa humana e, longe de se arvorar em mestre infalível, incita os leitores à procura de outros esclarecimentos, dispondo-se a corrigir o resultado de suas buscas, se descobrirem que ele não atingiu a verdade. Estrutura da obra. O Tratado Agostiniano sobre a Trindade consta de 15 livros, 203 capítulos, 4 prólogos e 363 itens ou números. A Carta 174, por decisão do próprio Agostinho, antecede o início do tratado. Transcrevemos na íntegra essa carta, mais adiante. Nos primeiros capítulos do livro, o autor assenta o fundamento da construção que pretende erguer, a fé católica no mistério trinitário, a qual assegura, conforme testemunho das Escrituras e da tradição, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo perfazem uma unidade divina pela inseparável igualdade de uma e mesma substância. Desenvolve, em
seguida, as consequências dessas afirmações argumentando sobre a consubstancialidade do Filho e do Espírito Santo em relação ao Pai, assim como a inseparabilidade de operações e a igual imortalidade. As implicâncias do mistério do Verbo encarnado com o mistério da Trindade não contradizem o fundamento da fé católica, pois as aparentes divergências são explicadas pelas duas naturezas de Cristo, e livro. No segundo e no terceiro livros, aborda as missões divinas, estabelecendo antes as regras da hermenêutica, ou seja, por um lado, textos escriturísticos atestam a unidade e igualdade de essência do Pai e do Filho, por outro lado, outros textos falam do Filho na forma assumida de criatura. São investigadas então as aparições a Adão, a Abraão, a Lote, a Moisés e a Daniel e as manifestações mediante a nuvem e a coluna de fogo no deserto. Conclui sempre que essas visões se verificaram mediante uma criatura corpórea. Para esclarecimento da verdade sobre as referidas aparições, Agostinho disserta sobre a causalidade das coisas, concluindo ser a vontade de Deus a lei superior de todas as coisas e ser a essência divina invisível. As teofanias acontecem por meio de anjos a serviço do Criador, segunda e terceira livros. Disserta, depois, especificamente sobre a missão do Filho, cuja única morte é remédio para a dupla morte do homem, e sobre a mediação de Cristo para a vida. Apesar de enviados, o Filho e o Espírito Santo são iguais ao Pai, quarta livro. Após apresentar os conceitos filosóficos de substância e acidente, o santo lembra que, embora sobre Deus nada se possa afirmar quanto aos acidentes pois nele não existem, contudo, pode-se admitir nele a categoria de relação. Com essa distinção, refuta o argumento dos arianos baseados nos conceitos de ingênito e gerado. Como consequência, reafirma a igualdade na Trindade, a consubstancialidade do Espírito Santo com o Pai e o Filho, e conclui pela existência de um só Deus e não de três deuses, vê sexta livros. A afirmação do apóstolo Paulo, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, dá ensejo para dissertar sobre a tese da unicidade da sabedoria na Trindade, assim como de unicidade de essência. Preocupa-o, em seguida, a pergunta, o que são os três? E apresenta duas respostas, os três são uma essência e três substâncias, para os gregos, e uma essência e três pessoas, para os latinos. Embora dê preferência ao modo de se expressar dos latinos, conclui que se trata de recursos da linguagem humana a qual é inadequada para exprimir o que não foi revelado, livros 6º e 7º. Depois de acentuar mais uma vez a igualdade das três pessoas, agora, por meio de um argumento de razão, o santo estabelece que, para a compreensão de Deus, deve-se deixar de lado qualquer imagem corpórea, mas que se pode entender algo da natureza de Deus pela intelecção da verdade, pelo conhecimento do sumo bem e pelo amor à justiça. O caminho mais breve, porém, é a vivência do amor, no qual se percebe certo vestígio de Deus, oitava livro. Lança-se então à procura de uma imagem de Deus até encontrá-la na mente do homem, onde se depara com a Trindade, inteligência, conhecimento e amor, com o qual ama o seu próprio conhecimento. Aprofundando a pesquisa, descobre na mente uma trindade mais importante, a memória, o entendimento e a vontade, nona e x livros. Como que dando um passo atrás, mas justificando seu procedimento pela necessidade de exercitar a inteligência dos leitores, investiga depois a existência de uma imagem de Deus no homem exterior. E encontra a primeira, na visão exterior das coisas, constituída pela visão do objeto, a imagem dele formada no olhar do vidente, e a intenção da vontade como elemento de ligação. As três realidades, porém, não são da mesma substância. Encontra a segunda imagem, cujos elementos são da mesma substância, constituída pela imagem do corpo retida na memória,
pela informação obtida pelo olhar do pensamento, e pela intenção da vontade como terceiro elemento. 11 Livro. Prossegue a investigação sobre a imagem de Deus no homem. Depois de estabelecer a diferença entre sabedoria e ciência, surge a descoberta de uma imagem, ainda inferior, na ciência, embora própria do homem interior. E enfoca o assunto da ciência relacionando-o com a fé, que é comum e una em todos os crentes, e necessária para a felicidade do homem. A felicidade verdadeira tem a nota da imortalidade, a qual o homem pode almejar alcançar pelos méritos da vida, morte e ressurreição do Verbo encarnado. 12 e 13 livros. Chegando ao fim da pesquisa, encontra a imagem de Deus no homem segundo a mente, que se renova no conhecimento de Deus conforme a imagem daquele que o criou à sua imagem. Com a mente, o homem percebe a sabedoria, contemplação do eterno. Contudo, a Trindade, nesta vida, o homem a vê tão somente em espelho e em enigma, pois essa visão acontece por meio da imagem de Deus, que é o próprio homem, semelhança obscura e difícil de se discernir. Essa descoberta permite explicar de algum modo a geração do Verbo divino, ou seja, mediante a geração da palavra em nossa mente. As últimas reflexões versam sobre a procedência do Espírito Santo, a qual é explicada como sendo o amor entre o Pai e o Filho. 14 e 15 livros. A obra nas retratações. No ano de 427, Agostinho escreveu a obra Retractationes, Retratações, em 2 livros, em que revê afirmações contidas em obras suas já publicadas, e sobre as quais julga necessário apresentar esclarecimentos ou até correções. Com relação a de Trinitate faz referência 3 vezes. Eilas. 1. No livro 11, capitã 5n9, quando tratava do corpo visível, disse, portanto, amá-lo, isso é loucura. Referi-me ao amor com que se ama algo, a ponto de o amante pôr sua felicidade na sua fruição. Pois não é sinal de loucura amar a formosura corporal para louvor do Criador. 2. No mesmo livro, capitã 10n17, quando disse, não me recordo de uma ave quadrúpede, porque nunca a vi. Mas posso contemplar com facilidade esse ser fictício, pois, como já vi outras aves, acrescentando outros 2 pés semelhantes aos que já observei, ao dizê-lo, não me lembrei das aves quadrúpedes mencionadas na lei, LV 11:20. A lei não considera como pés, as 2 patas posteriores que permitem o salto aos gafanhotos, tidos como animais puros. Distingue-os dos voláteis que não saltam com o auxílio dessas patas, como os escaravelhos. Todos esses voláteis são denominados quadrúpedes na lei. 3. No livro 12, capitão N15, o comentário das palavras do apóstolo, todo outro pecado que o homem cometa, é exterior ao seu corpo, 1 Cor 6,18, não me agrada. E as palavras, aquele que se entregar à fornicação, peca contra o próprio corpo, 1 Cor 6,18, não se hão de entender no sentido de que aquele que comete esse pecado, comete-o para ter as sensações que o corpo percebe, de tal modo que nelas ponha seu último fim. Isso abrange muitos outros pecados além da fornicação perpetrada mediante união ilícita, da qual o apóstolo fez referência ao dizer isso. 6. Retraconfronte com 2 15,23. Essa obra, excetuando-se a carta que a encabeça, começa assim, quem se entregar à leitura do que escrevemos sobre a Trindade. Lecturus aequae. De Trinitate disserimus. Carta Prólogo. Carta 174. De Agostinho, ao Beatíssimo, muito amado e venerável Papa Aurélio, santo irmão e colega no sacerdócio, saudação no Senhor. Sendo ainda muito jovem, iniciei a elaboração destes meus livros sobre a Trindade, que é o Deus sumo e verdadeiro. Agora, entrado em anos, trago-os a público.
Interrompi esta obra, após ter constatado que mos haviam tirado às escondidas ou mesmo furtado, antes de os haver terminado e revisto, como era o meu desejo. Propusera-me publicá-los não em livros separados, mas em uma obra completa, pois assuntos subsequentes ligam-se aos precedentes no transcurso da pesquisa. Como não me foi possível executar esses planos, pois, contrariamente à minha vontade, os volumes chegaram às mãos de alguns, interrompi o ditado dos livros, pensando lamentar o fato em outros escritos, e assim se tomasse conhecimento, o quanto possível, de que os referidos livros me foram fertados antes que os julgasse dignos de virem à luz. Atendendo, porém, aos insistentes pedidos de muitos irmãos e principalmente, obrigado pela tua ordem, determinei terminar com a ajuda de Deus tão penoso empreendimento. Pelas mãos de nosso caríssimo filho e co-diácono, faço-os chegar às tuas mãos já corrigidos não tão bem como o desejava, mas de acordo com minhas possibilidades, para assim não se diferenciarem tanto dos que, levados por alguém, escaparam-me das mãos. E dou autorização a todos os que queiram escutá-los, copiá-los ou lê-los. Se tivesse podido realizar meu desejo, conservando o mesmo conteúdo, a minha exposição teria sido mais explícita e clara, isso à medida que as dificuldades, que envolvem a explanação de assuntos tão profundos, e a nossa própria capacidade o tivessem permitido. Há pessoas que têm consigo os 4 ou, talvez, os 5 primeiros livros sem os devidos prólogos e o 12º livro sem uma parte final considerável. Se esta presente edição chegar-lhes às mãos, poderão fazer as correções, se o quiserem ou puderem. Solicito, como medida de prudência, que mandes transcrever esta carta à parte, antes do início de todos os livros. Adeus. Reza por mim. Ves a Trindade. Si ves a caridade. Vaides Trinitatem. Si charitatem vaides. Oitava, 8,12. Lembre-me eu de ti. Conheça-te a ti. Ame-te a ti. Faze-me crescer. E reforma-me por inteiro. Meminerintui, intelligante, diligante. Augi-me ista, donec me reformus ad integrum. 15, 28,51.